A cultura do jejum, Luciano Subirá, áudio 5. Afirmar que o silêncio acerca do jejum, encontrado nas epístolas, é uma anulação da ordenança de Cristo, encontrada nos evangelhos, é uma grande aberração hermenêutica. Reforço esse ponto acrescentando outra prova bíblica. Paulo, em suas epístolas, usava expressões como: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. 1 Coríntios 11, 23. Qual é o contexto dessa afirmação do apóstolo dos gentios, que os cristãos, e observe que se tratava de gentios da nova aliança, os coríntios, e não apenas judeus da antiga aliança, deveriam observar o que Jesus havia determinado em sua última ceia. Os apóstolos trouxeram revelações complementares e não excludentes ao ensino de Cristo. E mesmo tais revelações procederam do próprio Senhor Jesus. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Atos 1, 3. O escritor de Hebreus atesta acerca de nossa salvação, que tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2, 3. Os apóstolos e seguidores de Cristo que escreveram as epístolas possuíam a missão de confirmar e não de contradizer o que o nosso Senhor ordenou. Isso me parece ainda mais claro quando Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade. 1 Timóteo 6, 3 a 5. O apóstolo ordenou as doutrinas discordantes das de Cristo. Isso inclui, portanto, qualquer instrução sobre o jejum que seja diferente do que Jesus ensinou acerca de jejuar. Além disso, mantinha ele próprio a prática de jejuar. Diante dessas evidências, pergunto: Paulo poderia ser usado como referência da não necessidade de jejuar? Biblicamente, não faz muito sentido. Observemos outra declaração de Paulo sobre a origem de seu entendimento bíblico e da mensagem que comunicava em seus ensinos. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11 e 12. Existe lógica por trás da ideia de Cristo, em seu tempo terreno, determinar que jejuássemos, porém voltar atrás e não mais incluir o jejum nas instruções à igreja, que ele próprio edificou pouco tempo depois, por meio dos apóstolos? A verdade é que temos complicado aquilo que deveria ser simples. Se alguém não quiser viver uma vida marcada pelo hábito de jejuar, é sua escolha, assim como também lhe pertencerão as consequências da negligência dessa disciplina. Entretanto, ninguém possui o direito de contrariar as Escrituras, afirmando que o jejum não é importante ou mesmo necessário. E pior que acreditar nisso é propagar um entendimento tão equivocado. Ensinar a palavra de Deus não é apenas um privilégio, é também uma responsabilidade. Tiago, falando pelo Espírito de Deus, asseverou: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres,
sabendo que seremos julgados com mais rigor. Tiago 3:1. Portanto, repito, cada crente decide como, quando e de quanto em quanto tempo fará aquilo que ele tem de fazer. Há liberdade sobre a maneira de praticar o jejum, mas ele não deve ser tratado como opcional. Capítulo 2. Um olhar para o passado. Jesus vê como natural que seus discípulos guardem a prática piedosa do jejum. O rigoroso exercício da abstinência faz parte da vida dos discípulos. Dietrich Bonhoeffer. Acredito de todo o coração que Deus está restaurando o entendimento e a prática do jejum e que isso seguirá ocorrendo de forma progressiva até a volta de nosso bendito Senhor Jesus. Também creio que um despertamento espiritual no corpo de Cristo é tanto necessário quanto urgente. Por isso, precisamos criar na igreja contemporânea, à luz das Escrituras, a cultura do jejum. A palavra cultura, oriunda do latim, significa essencialmente ato, efeito ou modo de cultivar. O dicionário Roas da língua portuguesa define cultura da seguinte maneira: 1. Ação, processo ou efeito de cultivar a terra. Lavra, cultivo. 2. Cultivo de célula ou tecidos vivos em uma solução contendo nutrientes adequados e em condições propícias à sobrevivência. 3. Criação de alguns animais. 4. Cabedal de conhecimentos de uma pessoa ou grupo social. 5. Conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, etc., que distinguem um grupo social. 6. Forma ou etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais e espirituais de um lugar ou período específico. Civilização. 7. Complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes, ciências humanas e afins. Ou seja, a partir do conceito de cultivo da agronomia ou da biologia, a palavra cultura passou com o tempo, em âmbito social, a estar relacionada àquilo que promove conhecimento e valores que, por sua vez, determinam convicções e, por fim, geram comportamentos. Considerando tal definição, fica evidente que a igreja moderna não possui a cultura do jejum. Entretanto, quando consideramos a história, constatamos que houve épocas em que essa cultura já foi predominante na igreja de Jesus Cristo. Sobre isso, Valnice Milhomes afirmou: pela leitura do livro de Atos, portanto, ficamos com a convicção de que a prática do jejum era tão normal quanto entre os judeus. Teriam os cristãos em gerações posteriores, quando o evangelho se espalhou pelo mundo gentílico, continuado com a prática do jejum? Certamente que sim. O jejum ao longo da história. O jejum tem sido comprovadamente praticado pelos cristãos no decorrer da história. Ao citar esse fato, não defendo a prática de algo que se classifique como mera tradição cristã. Sustento apenas que a instrução bíblica foi, de fato, compreendida e praticada ao longo dos séculos, apesar de erros e extremismos que em determinadas épocas cessearam o entendimento e o exercício dessa bendita disciplina espiritual. Algo que parece acontecer também com quaisquer outras práticas do cristianismo. Além dos registros bíblicos, única fonte de instrução que reconhecemos ter autoridade, outras fontes históricas também indicam que os cristãos jejuavam. Repito e enfatizo que as menciono não porque tenham a mesma autoridade da Bíblia, elas não têm.
quero trazê-las à reflexão por uma questão de historicidade e comprovação da continuidade enquanto prática comum na igreja cristã. A Didaquê, o mais antigo catecismo cristão, escrito no primeiro século, registra que muitos dos primeiros cristãos conservavam o hábito de jejuar 2 vezes por semana e também antes do batismo. Os seus jejuns não devem coincidir com os dos hipócritas. Eles jejuam no segundo e no quinto dia da semana. Porém, você deve jejuar no quarto dia e no dia da preparação. Didaquê, capítulo 8, parágrafo 1. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, deve observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. Didaquê, capítulo 7, parágrafo 4. A Didaquê foi mencionada por outros escritores antigos, como Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio de Cesareia, que viveu no 3º século em seu livro História Eclesiástica. Esse rito do jejum, às quartas e sextas, para não coincidir com o dia em que os fariseus jejuavam, foi sustentado pela Igreja Ortodoxa Grega e citado por John Wesley em seu sermão 22. Os jejuns do 4º e do 6º dia eram observados por cristãos de toda parte. Inácio, bispo de Antioquia, no final do 1º século, demonstrou preocupação com jejuns exagerados, o que indica não apenas que os cristãos jejuavam, mas também que alguns eram até mais intensos do que deveriam. Devote-se ao jejum e à oração, mas não além da conta, para não se destruir por meio disso. Não se abstenha de todo do vinho e de carne, pois essas coisas não devem ser vistas com desdém, visto que as Escrituras dizem: comereis a fartura da terra, Gênesis 45, 18. E, novamente, comereis a carne e ervas, Êxodo 12, 8. E outra vez, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças, Salmos 104, 15. Mas tudo deve ser usado com moderação, como sendo dádivas de Deus. Policarpo, bispo de Esmirna e discípulo direto do apóstolo João, fato comentado por Irineu de Lyon e Tertuliano, em sua carta aos Filipenses, no 2º século, comenta: vamos, portanto, abandonar a vaidade da multidão e seus falsos ensinamentos e voltar à palavra que nos foi transmitida pelo princípio, vigiando em oração e continuando firmes na prática do jejum. Justino, um dos célebres mártires do 2º século, afirmou: explicarei como nós também nos dedicamos a Deus, quando nos tornamos novos através de Cristo, tantos quantos são persuadidos e creem que as coisas que ensinamos são verdadeiras e confessam ser verdade, e se dispõem a viver de acordo com elas. São instruídos a orar e clamar a Deus com jejum para a remissão dos seus pecados passados, e nós oramos e jejuamos com eles. Cirilo, bispo de Jerusalém, que viveu no 4º século, escreveu: não sejas, portanto, daqui em diante uma víbora, mas como tu foste antes da linhagem de uma víbora, dispa-te, disse ele, da casca da cobra da tua antiga vida pecaminosa. Pois toda serpente se arrasta para dentro de um buraco, e tendo-se livrado da pele velha, seu corpo torna-se jovem novamente. De modo semelhante, entre tu também pela porta estreita e apertada, dispa-te do teu antigo eu pelo jejum e expulsa de ti o que está te destruindo. Agostinho, bispo de Hipona, que viveu entre os séculos IV e V, disse: mas por ora a necessidade é doce para mim,
doçura contra a qual eu luto, para que eu não seja feito cativo. E prossigo com uma guerra diária por meio de jejuns, frequentemente obrigando o meu corpo a se sujeitar, e minhas dores são eliminadas pelo prazer. Martin Lloyd Jones, em estudos no Sermão do Monte, ao abordar o assunto, não ignora a prática do jejum ao longo da história. Os santos de Deus, em todas as épocas e em todos os lugares, não somente têm crido no jejum, mas também o têm posto em prática. Isso ocorreu entre os reformadores protestantes e, sem dúvida, foi observado também na vida dos irmãos Wesley e na vida de George Whitefield. O povo de Deus sempre sentiu que o jejum não somente é uma prática correta, mas também que ela se reveste de imenso valor quanto aos seus efeitos sob determinadas circunstâncias. Em O Poder Secreto da Oração e do Jejum, livro que recomendo com veemência, Mahesh Chavda comenta: na história, o reavivamento aparece quando as pessoas buscam a Deus por meio da oração e do jejum. O primeiro movimento missionário mundial começou no século I, em Atos 13. Qual era o contexto para essa explosão do reino? Como a igreja orou e jejuou, Deus os enviou. Você também descobrirá que Policarpo, no ano 110, conclamou os cristãos a jejuarem para que pudessem vencer as tentações. Tertuliano também defendeu o jejum no ano 210 como um grande objetivo da religião. Martinho Lutero, o reformador, também jejuava. Quando ele trabalhou com os manuscritos antigos para traduzir as escrituras para a língua alemã, associou seu trabalho em oração e muito jejum. Calvino também jejuava regularmente, assim como John Knox. Praticamente todos os grandes evangelistas oraram e jejuaram. Charles Finney escreveu em sua biografia que, frequentemente, jejuava em particular. Ele disse que, quando a bateria do Espírito Santo se descarregava, quando sentia a unção do Espírito enfraquecida, imediatamente fazia um jejum de 3 dias e sempre terminava esses jejuns sentindo-se recarregado. Quando Jonathan Edwards pregou um famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas do auditório disseram que sentiram o chão se abrir e revelar as profundezas do inferno, fazendo que clamassem a Deus por misericórdia e perdão. Edwards associou seu preparo à oração com jejum. John Wesley acreditava firmemente no jejum e jejuava todas as quartas e sextas-feiras. Ele era tão convencido de que jejuar deveria ser uma parte obrigatória no estilo de vida de um ministro, que disse a todos os seus candidatos ao ministério que eles deveriam comprometer-se a orar e jejuar toda quarta e sexta-feira, se quisessem ministrar com ele, evangelizar ou pastorear uma igreja fundada por intermédio daquele movimento. Ele se tornou tão poderoso em sua pregação que se transformou na primeira voz no grande despertamento e reavivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos. Alguns historiadores dizem que a carnificina e o sofrimento da Revolução Francesa, que se espalharam rapidamente para o restante da Europa, poderiam facilmente ter se espalhado também para a Inglaterra, não fosse a pregação de Wesley. E Wesley deu muito crédito do poder e fruto de seu ministério à disciplina do jejum diante do Senhor. O grande pregador e mestre Charles Haddon Spurgeon encorajou vigorosamente o jejum, como fez um missionário americano com os indianos, David Brainerd. Rias Howells, um grande intercessor, regularmente associava jejum com oração. O jejum era uma prática comum
entre os grandes líderes durante toda a história da igreja, e exigido e esperado de nós por Jesus